Está na hora da nossa sugestão de estilo e esta semana eu estou apresentando uma proposta diferente para você. Quando eu fui lá na Hermitage Modas conversar com a Josema, pegar o traje dessa semana para apresentar o programa, eu estava batendo um papo com ela, que também tem outra loja, que é a Cassie Armarinhos, também é da Josema Mendes, e ela estava me falando da tricoterapia. Falei, olha, eu vou dar uma olhada nisso, eu sei fazer tricô, gosto de fazer tricô. Fui procurar as novidades. Olha o que dá para fazer e o que está super na moda este ano, nessa tendência de inverno. O tricô, a malha com pontos grandes, com tranças, com tramas. E isso é uma delícia de fazer, porque é um tricô que rende bastante. Você faz rápido. Ah, você vai me dizer, você não sabe fazer tricô. Lá na Cassie Armarinho, você também tem a oportunidade de ter aulas de tricô. Além de ter o material, as linhas, as lãs, das mais variadas, você ainda tem as aulas. E para esse tipo de blusa, para esse tipo de trabalho, uma lã indicada é essa Lise, da Cisne, que vem em cores muito vibrantes, que você pode ver aqui, e que lá você tem a alternativa da lã, você tem a sugestão de modelo, de ponto, as aulas e também as agulhas. E aí eu aproveitei para pegar, eu não sei, tenho medo de começar. Então, que tal a ideia de começar com uma agulhinha assim, pequenininha, e algum novelo de lã texturizado especial, que eu posso trazer semana que vem para mostrar para você, começar fazendo cachecóis. Lá eles ensinam você também, e você pode ter uma variedade grande para enriquecer a tua produção e relaxar um pouco, porque fazer tricô é muito gostoso. Tricoterapia lá na Cassie Armarinho, que fica na Francisco Ribas. Estamos aí em pleno inverno, aberta a temporada de quentão, de pinhão, de chocolate quente e de tantas outras coisas, trajes diferentes, mais elegância e tantas coisas atribuídas ao inverno. Mas também aberta a temporada de afecções respiratórias. E para saber quais são os principais problemas, soluções, cuidados, eu tenho o prazer de receber hoje aqui o Dr. João Eduardo Maestre, otorrinolaringologista. Isso mesmo. O prazer é meu de estar aqui, agradeço o convite, a oportunidade de poder esclarecer as pessoas sobre esses problemas. Chegou o inverno, a gente sabe que está aberta a temporada de gripes, resfriados, etc., porque começa na TV, em todo lugar, propaganda dos antigripais, né? Realmente, para a indústria farmacêutica é a época em que eles estão ganhando mais. Mas realmente a gente tem que ter cuidado, ocorrem um maior número de infecções, desde o resfriado, gripe, mas outras infecções, infecção de garganta, sinusite, pneumonia, tudo isso aumenta nessa época. E é exatamente porque as pessoas dizem, não é tanto frio, é a questão da concentração das pessoas, que aí passa mais a doença. É cada uma dessas coisas ou é o conjunto da obra, doutor Mestre? Realmente, a concentração é o pior fator, né? Principalmente escolas em que são várias crianças juntas, a imunidade da criança não é a mesma do adulto, ali é sempre uma fonte para um estar transmitindo para o outro um resfriado, uma gripe, uma infecção de garganta, né? E por que nessa época nós temos mais vírus circulando? Tem essa concentração, janela fechada e tal, mas esse mesmo vírus do resfriado, por exemplo, ele está presente no verão também, mas o calor não deixa ele muito longe? Qual que é a relação aí? Sim, ele está presente, são doenças em que a gente atende o ano todo, né? Mas o ambiente aberto, o ambiente ventilado, isso ajuda com que ele não se espalhe tanto, né? A própria temperatura, a maneira com que, né, o ar mais frio, mais seco, ele é favorável também à transmissão do vírus, a que ele fique mais tempo no ar. Ah, tá. Então o frio seco é ainda pior. Sim. E nessa esteira aí, muita gente tem ou resfriado e muita gente tem alergia. A alergia também piora nessa época? A alergia, ela existe de várias maneiras, de várias categorias, né? Então, por exemplo, aquela pessoa que tem alergia ao ácaro, ele vai ter alergia o ano todo, né? Aquela pessoa que tem alergia ao pólen, ele vai ficar pior na primavera. Agora, aquele que tem alergia ao bolor, ao mofo, esse fica pior no inverno,
coincide agora com essa época. Então depende dos fatores que levam à alergia da pessoa. E o frio em si, ele desencadeia alergia? Não, o frio em si, diretamente não, indiretamente. Como eu disse, né, no frio, tudo mais fechado favorece ao bolor, ao mofo. E daí é aquele bolor, mofo que cresce no frio vai causar a alergia. Uma outra coisa que acontece é que o nosso nariz, ele tem por função aquecer, umedecer e filtrar o ar. E no frio, a necessidade de aquecer o ar faz naturalmente que a gente fique com o nariz um pouco mais congestionado. Isso é um reflexo do nariz na tentativa de aquecer o ar. Ah, então essa história de que sai à noite aí, anda 1, 2 quadras e tem a sensação que fica com o nariz trancado, já resfriei. Não é isso, é uma reação fisiológica. Isso, é um reflexo. É o reflexo do nariz tentando compensar aquele ar frio, como existem vários reflexos no nosso organismo. Uma luz forte contrai a pupila, um barulho forte contrai o tímpano. No frio, o nariz ele vai exigir esse esforço para que ele aqueça e umedeça o ar. Fica congestionado e fica todo mundo também brincando de Rudolf, a rena do nariz vermelho, né? Isso é uma coisa que pode acontecer no frio e daí nós temos que separar também. O que é apenas um reflexo do nariz, o que é uma alergia, o que é uma rinite, um resfriado, uma gripe, assim, partindo para as coisas mais complicadas. Quer dizer, aí tem um leque todo para se apresentar. São sintomas que se confundem. Quais são os principais, aí, as principais doenças que vêm com o inverno? Como otorrino, né, o que eu vejo muito no meu consultório, né, começa pelo resfriado, né, a gripe propriamente dita, que é um quadro com uma febre mais alta, às vezes com uma falta de ar, uma dor de articulação. Agora, tanto essas duas, o resfriado como a gripe, elas também são entrada de outras doenças, porque daí a pessoa pode partir também para uma pneumonia, para uma sinusite, por aqui de uma gripe, o catarro sobe para o ouvido e ele vai ter uma infecção de ouvido. Então, quer dizer que uma trazendo a outra. E as pessoas, com gripe, resfriado, quer correndo tomar antibiótico. Não é o caso, né? Virose não se trata com antibiótico necessariamente, né? Então, o vírus não se trata com antibiótico, né? Existem medicamentos que são antivirais que seriam apropriados, por exemplo, num quadro gripal, né? O antibiótico ele só vai ter efeito se a gente tem uma bactéria, daí matando a bactéria só nesses casos. E essa avaliação é só com o médico, né? Então, realmente não dá para a gente sair tomando antibiótico por conta, porque são medicamentos que eles têm os seus efeitos colaterais, têm os seus riscos. Além disso, o uso indiscriminado desse tipo de medicamento faz com que na nossa comunidade existam bactérias resistentes. Outra coisa que às vezes é comum, a pessoa fala assim, doutor, eu sou resistente ao antibiótico. Não, é a bactéria que por ter contato com o antibiótico em outros ciclos de tratamento de maneira às vezes incompleta, aí quando você vai usar aquele antibiótico naquela bactéria, ele não funciona. Doutor Mestre, por exemplo, esses antigripais, que tem essa propaganda aí, que tem um analgésico, um descongestionante e um antialérgico, um antihistamínico. Para se medicar com esse tipo de remédio, é preciso cuidado também? Quer dizer, às vezes a pessoa não quer também, eu sei que eu só estou com resfriado, um mal-estar, não preciso ir numa consulta médica. Qual é o risco desses antigripais? Sim, tem muito risco, eu acho até que existe um abuso nesse tipo de medicação, até porque ali, vamos dizer assim, vem uma salada, vem vários ingredientes juntos. Daí vamos, para citar exemplos, existem alguns remédios descongestionantes, por exemplo, que tem a pseudoefedrina, que sobe a pressão. Então, junto com isso, ele vem ali um antihistamínico, que vai ter um efeito de ajudar a descongestionar o nariz, mas que esse antihistamínico a gente tem que ter cuidado porque ele pode
sobrecarregar o fígado, né? Então, às vezes a pessoa vai lá, toma um medicamento, pede na farmácia, eu quero um remédio para gripe. Mas ninguém perguntou, você tem pressão alta? Você tem problema no fígado? Né? Você tem alguma outra doença? E como você recebe ali 4, 5, às vezes, substâncias associadas, né? A chance da pessoa apresentar uma reação a uma delas é grande. É até perigoso, né? Sim. Porque a gente sabe, o resfriado em si, ele não tem uma gravidade, né, doutor? É a velha história do repouso líquido e canja de galinha, a receita da vovó, chazinho de laranjeira? Realmente, é um quadro mais suave, algumas vezes vai diminuir a produtividade da pessoa, a gente fica indisposto, já não rende tão bem, os sintomas são desconfortáveis, né? Mas dá para dizer que a gente consegue completar a nossa rotina, seguir a nossa rotina, né? Agora, quando a gente passa para o termo gripe, aí é uma febre alta, ela pode estar acompanhada com uma falta de ar intensa, né? Os quadros gripais, eles têm um outro tratamento, eles exigem um acompanhamento do médico mais de perto, né? São diferentes. E aí, quando que é o momento que a pessoa deve procurar o médico ou deve às vezes até com a receitinha caseira resolver? Bem, principalmente falando do H1N1, que já é um quadro mais grave, tem 2 sinais que são muito importantes, que são a febre, uma febre alta, que é resistente até mesmo aos analgésicos comuns, e a falta de ar. Então, isso são vamos dizer, 2 sintomas principais e importantes que a gente deve valorizar mais. Os outros sintomas, por exemplo, dor de cabeça, uma tosse que dura por vários dias, dor articular, a obstrução nasal que não melhora, dor de ouvido, esses são sintomas, vamos dizer assim, que sugerem uma gravidade menor, mas que se estiverem persistindo, o médico deve procurar o médico. Mais ou menos aquela receitinha de vó, tudo que não melhora em 3 dias tem que ir no médico? Mais ou menos por esse caminho, assim? Pois é. Difícil dizer, então, né? Eu diria assim, a febre e a falta de ar a gente não espera. Os outros a gente poderia esperar um pouquinho mais. E aí, essas... Por que, doutor Maestre, que se consolidou aí na cultura popular a história de uma canjinha muito líquido, chá de laranja, etc, etc. Qual é o papel do líquido na recuperação de alguém que está com um resfriado ou com gripe? Sim, existem muitos conhecimentos populares que quando a medicina aplica isso em grandes grupos, em populações de controle, a gente vê que tem razão mesmo. Né? Então, a hidratação é uma coisa fundamental. Então, aí a gente vê vários chás, sopas, e isso vai cair na hidratação, que é fundamental. Repouso é outra medida fundamental para que a gente se recupere. O açúcar, né, a sacarose e outras formas de açúcares, como frutose, eles têm um leve fator de diminuir a tosse. Então, tudo que é muito carregado no açúcar pode dar, vamos dizer assim, um alívio passageiro. Não vai curar ninguém com pneumonia com mel. Mas se você está numa crise de tosse, né, vamos dizer assim, está de noite, teu filho está tossindo, dá um pouquinho de água com açúcar, dá um pouquinho de leite com mel, mal não vai fazer. No dia seguinte, se persistir, procura o médico. Mas o açúcar, ele tem um leve fator, a hidratação, o repouso. Então, quer dizer, não faz muita diferença do que é o chá, mas o chá é bom. Sim, hidratação é bom, independente do que seja, né, e repouso, são realmente as receitas da vovó. Repouso e canja de galinha não faz mal para ninguém? Não. Esse nosso papo está muito bom, a gente pode continuar no próximo bloco? Claro. Então, tá aí, não saia daí um instante só e a gente já volta.